Você tem dificuldade de dizer não? Às vezes de se posicionar, às vezes de falar o que você não quer, tá ajudando todo mundo o tempo todo, o seu coração tá pra fora pra quem quiser, à torta à direito, constantemente. Quem precisar de ajuda, você para tudo que você tá fazendo pra ajudar. Tem uma baita dificuldade, às vezes, de se posicionar com os limites que a gente precisa colocar pras outras pessoas, que às vezes as pessoas estão constantemente invadindo e a gente fala, não, tudo bem, eu aguento, eu seguro, eu consigo. Se você tem algum tipo dessa dificuldade, eu vou te falar ao longo desse vídeo como lidar com elas. Existem várias formas da gente se sabotar, cada um tem a sua maneira, e essa forma que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com aquelas pessoas que são prestativas em excesso. É um dos grandes sabotadores, o prestativo, ser bom, ajudar as pessoas, estar disposto a contribuir, a intensificar, estar disposto a apoiar as pessoas quando elas precisam. Isso é maravilhoso, isso é excelente, isso é bíblico, esse é o nosso caminho para desenvolver, para a gente se importar cada vez mais uns com os outros. O problema é o excesso disso, quando a gente quer fazer isso em excesso, quando a gente começa a deixar as nossas próprias necessidades de lado e começa a colocar a necessidade dos outros o tempo todo à frente daquilo que a gente quer construir pra gente, daquilo que a gente quer fazer pra gente. E a sensação que dá às pessoas que têm esse tipo de autossabotagem, esse tipo de pensamento, é a sensação de que é ressentimento o tempo todo, eu tô fazendo o tempo todo por todo mundo, ninguém me entende, ninguém faz por mim, ninguém me ajuda, tô sempre sozinho, e cada vez mais, quanto mais faz pra ajudar os outros, parece que recebe menos amor, menos atenção em troca, porque não tá conseguindo construir aquilo que quer construir. Se você se sente dessa forma, é um processo de autossabotagem, tá tudo bem. Autossabotagem é quando a gente interfere negativamente na nossa própria vida, e todos nós fazemos isso de alguma forma, de algum padrão, uns mais, outros menos, mas a gente precisa entender onde é que a gente mesmo se atrapalha, e esse é um ponto muito sensível, muito delicado. E tem muitas pessoas que elas entendem, que passam por essas dificuldades de dizer não, de se posicionar, elas entendem que por agir assim elas estão sendo certas. Alguém precisa ser o doador, alguém precisa fazer tudo isso, alguém precisa cuidar de todo mundo, né? Deus me colocou na terra para cuidar do mundo inteiro. Deus, cuida dessa parte aqui, que dessa parte eu que cuido, né? E a gente acaba se esquecendo quando faz isso, se esquece no meio do processo, ao longo do processo, ao longo da caminhada, a gente vai deixando de lado aquilo que é mais precioso, aquilo que mais a gente quer, fica sobrecarregado, fica chateado, fica se sentindo usado, fica se sentindo ultrapassado o tempo todo. E geralmente as pessoas que têm esse tipo de padrão, esse tipo de comportamentos, têm uma baita dificuldade de dizer não e uma baita dificuldade de se posicionar. E por isso eles detestam entrar em algum conflito, detestam entrar em algum embate, porque isso vai machucar muito a si mesmo, vai machucar muitos outros, vai ser uma coisa horrorosa, não consegue falar um não sequer sem justificar. Tem algo que não é bom pra você, é ruim, é péssimo, essa pessoa diz não, ainda justifica, ainda fica falando, ainda se sente mal por ter dito não, por uma coisa que seria muito ruim pra ela, ou pra si mesmo, né? Inclusive pra situação, estaria sendo usada, doando o que não queria doar e fazer e tudo mais. E isso é extremamente prejudicial, porque machuca a nossa forma como a gente se relaciona consigo mesmo. A gente está se ultrapassando o tempo todo e permitindo que os outros nos ultrapassem. Quando a gente fala assim, essa pessoa invade, essa pessoa é muito invasiva, é muito intrusa, ela se aproveita, e as pessoas não fazem isso com a gente. Elas só fazem se a gente permite, porque se a gente não permitir, as pessoas não têm o direito e não vão fazer e não vão entrar. A gente precisa aprender a colocar os nossos limites. A gente precisa aprender a estabelecer essas fronteiras como se fosse literalmente a cerquinha que a partir daqui não pode ultrapassar. Gosto muito de você, me preocupo muito por você, quero ajudar, mas a gente pode caminhar até certo ponto, porque a partir daqui vai começar a me fazer mal. Essa é a grande dificuldade que quem sofre, tem dificuldade com esse tipo de autossabotagem, precisa aprender a lidar. Primeiro de tudo, tá tudo bem, não é um defeito de caráter, você não nasceu na forma errada, não tem um defeito de fabricação de jeito nenhum. A autossabotagem, ela surge das dificuldades que a gente tem ao longo da vida, ela surge a partir de momentos que a gente teve muita dor, que a gente teve as nossas dificuldades, as nossas desavenças lá atrás, e esses padrões surgiram para nos proteger, mas hoje eles precisam amadurecer, eles não servem mais, eles ainda estão imaturos e a gente precisa olhar para esses padrões para amadurecê-los. E o amadurecer também passa, nesse caso, por aprender a se escolher, por aprender a se posicionar, por aprender a se colocar dentro daquilo que é importante. E claro que não é fácil. Tem muita gente que fala, mas é difícil, não é fácil, Érica, eu não consigo. Sim, claro que não é fácil, mas muito mais difícil você permanecer do jeito que tá. Porque gasta tempo, gasta energia, gasta neurônio, gasta sensação, gasta um monte do teu coração, e ainda o que vem de resultado às vezes é ressentimento, é deixar suas coisas de lado, não alcançar o que você quer, sentir que nunca chega a sua vez. Por outro lado, quando a gente trabalha dessa forma, também dá trabalho, só que a gente vai conseguir conquistar
conquistar e trabalhar e desenvolver muito mais coisas dentro do que a gente quer. É preciso amadurecer esse tipo de padrão, a gente precisa olhar para ele, olhar com calma, olhar com amor, com carinho, entender que a gente tem essa dificuldade para caminhar e para desenvolver. E um dos pontos que acontece muito nessa questão é que pessoas que são muito prestativas, elas aguentam, e sim, aguentam, elas têm uma capacidade de resiliência muito grande. Elas falam assim, não, pode fazer comigo que eu aguento, deixa aqui que eu faço, eu seguro o rojão, deixa que eu levo o tiro no peito que depois eu me recupero, eu consigo segurar, eu aguento segurar. E é verdade, elas têm uma capacidade de resiliência muito grande, mas se isso acontece com você, não é que porque você consegue segurar, que você precisa segurar, aguentar ou aturar tudo isso, ou fazer tantas coisas pelos outros, abdicar de tantas coisas para você. Não é porque você consegue que você precisa, porque esse processo é muito doloroso internamente. E geralmente, se a gente fosse pensar numa escala, quando a gente está falando desse tipo de autossabotagem, existem os dois extremos, né? Então, às vezes, para as pessoas, para elas não explodirem, elas vão guardando, aguentando, segurando até um ponto que elas implodem. Então, são os dois extremos, ou explodir ou implodir. Então, para não explodir, eu vou guardando até que eu vou implodir. E a hora que eu vou implodir, geralmente, não sei se isso já aconteceu com você, é aquela implosão que estilhaça para todo lado, a gente fica machucado, a gente sofre, a gente reage de uma forma totalmente desproporcional com as pessoas à nossa volta, porque aquilo está tão acumulado como uma panela de pressão que a gente não aguenta mais, e aí muitas vezes a gente chega em pontos que não tem mais volta, que já machuca a relação de uma forma que vai ser difícil reconstruir de novo, ou a gente já está tão machucado internamente que a gente já precisa catar os cacos, né? A nossa autoestima já foi tão machucada, tão dilacerada que a gente não consegue nem mais se encontrar no meio desse processo. Então qual que é o caminho entre não implodir ou explodir? Qual que é o caminho do meio, né? Nem lá no excesso e nem na falta. E aí isso passa por a gente saber se posicionar. Que é aquilo que a gente estava falando no comecinho do vídeo. Como é que eu me posiciono de uma forma que eu nem preciso explodir, passar por cima, machucar, a outra pessoa ficar chateada, mas que também eu não precise ficar machucado, chateado e aguentar tudo aquilo que eu tenho que aguentar e viver nessa pressão interna, nessa insatisfação interna tão grande. É a gente aprender a falar, a gente aprender a se posicionar. E muitas vezes isso pode gerar um conflito. E as pessoas com esse tipo de autossabotagem, com essa dificuldade, morrem de medo de conflito, não querem conflito porque vai machucar os outros, porque acho que conflito é uma coisa ruim, é briga, é tapa, é bater na mesa, é falar grosso, eu mando, você escuta, e a gente vai entrar numa baita de uma desavença. Esse é um tipo de conflito, sim, mas nem de longe é o único tipo de conflito. Um conflito, basicamente, é você ter uma opinião sobre algo, eu tenho outra, e a gente precisa achar um meio termo aqui, a gente precisa achar de uma forma que nem invada você, nem invada mim. E geralmente quem se sabota assim, no excesso desse prestativo, acaba sempre falando, não, eu aguento, deixa comigo, eu seguro, eu faço, eu não conseguiria te ajudar agora, mas eu paro tudo para te ajudar, eu deixo tudo de lado que eu tenho para fazer agora porque tem que fazer para você que é mais importante, eu vou fazer coisas que eu não quero fazer, eu vou a eventos, a locais, a visitas, a reuniões, a coisas que eu não quero fazer, mas eu vou porque senão os outros vão ficar chateados. E essa dificuldade de falar, essa dificuldade de se posicionar é que a gente precisa trabalhar para amadurecer, porque ser maduro é sim dizer não para coisas que a gente não quer, com jeito, sem ser grosso, sem bater no outro, mas a gente pode se posicionar. Amadurecer é sim escolher aquilo que é importante pra gente trabalhar no que é importante pra gente, porque a gente vai estar ainda melhor para ajudar os outros. É sim nos momentos que eu não consigo dar conta, dizer que eu não consigo dar conta que eu não posso ajudar, porque normalmente a gente pega, diz que vai fazer, fica ultra sobrecarregado, depois some, depois não dá notícia, depois não quer mais ter contato, depois não quer mais falar, e aquilo vira um baita problema no futuro, machuca ainda mais a pessoa do que se a gente tivesse dito não. Um conflito basicamente significa que eu vou mostrar para as pessoas onde está o meu limite, até onde elas podem ir, porque às vezes as pessoas não sabem, se eu não falar para ela até onde ela pode ir, ela vai continuar indo, andando, entrando, às vezes invade a minha casa, invade a minha privacidade, invade coisas e áreas da minha vida que eu não quero, me faz fazer coisas que eu não quero fazer, porque eu não soube posicionar. Ninguém invade, a gente deixa invadir. E se você está deixando as pessoas invadirem, é preciso mostrar para elas, falar para elas o que está acontecendo. A gente educa as pessoas o tempo todo, tanto como fazer, como não fazer. E se você não educar as pessoas, não mostrar que você tem os seus limites e que dali ela não pode ultrapassar, através da conversa, ela vai continuar invadindo o tempo todo e vai achar que tá tudo certo porque você não fala nada. E não são todas as pessoas que conseguem enxergar o limite dos outros, conseguem respeitar ou se preocupar com os outros, assim como você, se você tem essa dificuldade, porque tem um olhar muito maior. As outras pessoas não têm esse tipo de olhar,
ela tem um outro tipo de olhar para outras coisas e às vezes outras qualidades e outras dificuldades que você não tem. Mas nesse caso específico, você consegue enxergar muito bem a necessidade dos outros. Você consegue enxergar muito bem, às vezes, os limites dos outros. E essa é uma baita de uma força. Mas isso usado em excesso pode fazer você acreditar que os outros também vão ver as suas limitações, as suas qualidades, as suas necessidades, mas os outros não estão enxergando. Os outros não estão vendo, a menos que você fale. E falar pode ser com jeito, você pode trocar o conflito, a briga, a dificuldade para educar. Eu vou ensinar, eu vou mostrar qual é o meu limite. E constantemente, o tempo todo, nós precisamos definir quais são os limites das nossas relações. A gente precisa aprender a mostrar para as pessoas o nosso limite. Isso sim é amadurecimento e a gente precisa amadurecer esse processo, esse padrão de pensamento que a gente está aberto o tempo todo, vai ajudar o tempo todo, não vai se posicionar o tempo todo e isso ajuda demais. Faz o exercício, pensa em que situações ou em que relações você está sendo invadida, as pessoas não estão respeitando ou uma pessoa específica não está respeitando aquilo que é importante para você. Faz o exercício, escreve o que você vai falar para ela, não numa forma de conflito agressivo, mas numa forma de vamos conversar, vamos entender que você precisa entender que a partir daqui eu não consigo. Pessoas que estão invadindo e estão querendo coisas que você não pode entregar, como é que você vai mostrar para elas que você não consegue fazer isso da forma que elas querem, no prazo que elas querem, do jeito que elas querem, porque isso está fazendo mal para você e aí precisa renegociar o prazo, o tipo, a atitude, o que vai ser feito, como vai ser feito, a distribuição. Isso é muito importante. Trabalhe ativamente para desenvolver esse ponto em você se isso te atrapalha, porque esse é um padrão que precisa ser amadurecido, é um padrão que precisa ser desenvolvido. E se você deixar inconscientemente, ele vai continuar agindo assim. Isso não é sua identidade. Eu sou assim, pronto, acabou. De jeito nenhum. Isso pode ser trabalhado e definido para você aprender a colocar esses limites, aprender a mostrar para as pessoas que elas não podem invadir, como elas vão reagir e agir com os outros, é problema dela e com os outros, mas com você, você precisa mostrar quais são os seus limites e que dali as pessoas não podem ultrapassar. Isso é extremamente benéfico, isso transforma as relações, porque as relações começam a ficar boas também, inclusive para você começa a não se sentir mais que está sendo aproveitada, as relações crescem de forma muito mais sadia e às vezes tudo que a pessoa precisa é entender onde é o seu limite, como você nunca colocou, ela não sabe. Então a gente aprender a colocar esses próprios limites.